E hoje iniciamos a nossa aula de antropologia. Vamos fazer uma oração. Pai eterno, queremos te adorar, queremos te louvar pela oportunidade de estudarmos um pouco mais a tua palavra. Fala conosco, nos orienta neste mundo tão perdido e perverso, mas com a tua graça nós conseguimos avançar. Com a tua presença nós temos força para batalhar contra o mal e permanecermos na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A antropologia teológica é o ramo da teologia sistemática que estuda a criação, a imagem divina, a constituição da natureza e destino final do homem, de acordo com as Escrituras. A doutrina bíblica do homem encontramos nas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. Quais são os objetivos da doutrina bíblica do homem? Primeiro, responder às perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde eu vim? O que represento? Qual é a minha missão? E para onde eu vou? E mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Elevar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. E também consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. O ser humano não é produto de um processo evolucionário. É o resultado de um ato criativo do Todo-Poderoso. Eis porque somos considerados a coroa da sua criação. Em primeiro lugar, Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles há. E só então veio a formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo num planeta sustentável. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, não tivéssemos a terra como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos
e para que dela tirássemos o nosso sustento. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Após haver plantado um jardim no Éden, nele o Senhor colocou o homem que criara. Dali caberia a Adão governar o mundo como representante de Deus na terra. O Jardim do Éden estava localizado perto da planície do rio Tigre e do rio Eufrates. Duas árvores do Jardim do Éden tinham importância especial. A árvore da vida tinha, provavelmente, por fim, impedir a morte física. Ela é relacionada com a vida perpétua. O povo de Deus terá acesso à árvore da vida no novo céu e na nova terra. A árvore da ciência do bem e do mal tinha a finalidade de testar a fé de Adão e a sua obediência à palavra de Deus. Deus criou o ser humano como ente moral capaz de optar livremente por amar e obedecer o seu Criador ou desobedecer e rebelar-se contra a sua vontade. Por que o homem foi criado? Sua primeira tarefa é glorificar o nome do Criador. No Éden, Adão não era um mero adorno, era um instrumento da majestade divina. Ao contrário dos animais, das aves e dos peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por esse motivo, toda vez que alguém seduzido pelo diabo adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor. Adão tinha como tarefa cultivar a terra e guardar o jardim. Devemos observar que o Éden localizava-se numa região abundante em ouro. Ao criar Adão, Deus o dotou de muitas habilidades. Não são poucos os que imaginam que o trabalho seria uma maldição que nos adveio por causa do pecado. Mas muito antes de o homem cair em transgressão, Deus já o havia encarregado de fazer o plantio da terra e guardar o jardim do Éden. Além disso, o próprio Deus trabalha até agora. O trabalho é uma das maiores bênçãos na vida do ser humano. Adão recebeu a tarefa inicial de dar nomes a todos os animais e guardar o paraíso. A mulher tem a mesma natureza que o homem, embora fisicamente sejam um ser distinto. Tanto o homem como a mulher possuem características próprias do Criador. O amor pelo belo, o prazer pelo trabalho significativo, responsabilidade moral, e ambos se completam por intermédio do casamento. O homem é da terra e a terra é do homem. A este planeta estamos intimamente ligados. Não podemos fugir a este solo, pois dele o Senhor nos chamou à vida e para ele haveremos de voltar. Deus escolheu o pó da terra para modelar o homem. Ele poderia ter optado pelo ouro ou pelo mármore. Naquele momento, porém, o Senhor não tencionava fazer uma joia nem talhar uma estátua. Era
o seu propósito criar algo infinitamente mais precioso, o ser humano, segundo a sua imagem e semelhança. O próprio Deus criou o homem, a coroa da sua criação, e usou o pó da terra para criar-nos, pois nela vivemos e dela nos alimentamos. Nenhum outro solo, a não ser o da terra, serviria para dar-nos forma. Deus não criou o homem para que viesse a morrer. Pelo contrário, Ele o fez imortal. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ainda estariam vivos e nós não precisaríamos conviver com a morte. A partir do Éden, o homem deveria estender a civilização até os confins do planeta, para que o Senhor fosse magnificado eternamente por seus filhos. Adão é uma palavra hebraica, o nome do primeiro homem, mas também é o termo bíblico para a humanidade, para completar a felicidade de Adão. E por fim, em a sua solidão, Deus criou Eva. O Pai, na formação da mulher, simplesmente declara: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A matriz da raça humana estava completa. Agora, homem e mulher haveriam de se propagar, multiplicar-se e espalhar-se por toda a terra. Na criação de Eva, Deus atuou como anestesista, cirurgião e geneticista. Como a última etapa da cirurgia, o Senhor extraiu de Adão uma de suas costelas e dessa formou a mulher. O Senhor não permitiu que o homem levianamente se juntasse à sua mulher, mas de forma solene uniu-os através do casamento. O primeiro ideal do casamento é a monogamia. Um homem para uma única mulher e uma mulher para um único homem. Infelizmente, não demoraria a aparecer casos de poligamia. A monogamia foi plenamente ratificada por Jesus e pelos apóstolos. Por isso, hoje, a poligamia não tem lugar na Igreja de Deus. A heterossexualidade é o segundo ideal do casamento. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Ambos se completam. Portanto, o homossexualismo, quer seja masculino ou feminino, é uma abominação aos olhos do Criador. Finalmente, o terceiro ideal para o casamento é a indissolubilidade. O casamento só pode ser dissolvido em 3 circunstâncias: a morte, a infidelidade e o abandono. No caso de traição conjugal, se houver guarida para o perdão, este não deve ser ignorado. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o mesmo número do seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente. Foram chamados à existência de uma só vez. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos.
A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha de seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento, como lemos em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Adão e Eva deixaram-se levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Adão e Eva pecaram de forma voluntária e consciente. Biblicamente são responsáveis pela introdução do pecado no mundo. Por causa disso, os juízos de Deus vieram. O juízo de Deus sobre a serpente. Devido à sua natureza, a serpente é um tipo de Satanás. Esperta, sagaz, oportunista. Agora ela seria obrigada a comer o pó. Mesmo no milênio, quando a natureza dos animais for restaurada, ela não será redimida de sua degradação. Deus decretou a inimizade entre a serpente e a mulher, como também a promessa da redenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sobre a mulher, a fim de punir a desobediência de Eva, o Senhor torna-lhe a maternidade estressante e muito dolorosa. Multiplicarei a tua dor, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Deus denuncia Adão como responsável pela queda da humanidade. Conforme escreve o apóstolo Paulo, que o pecado entrou no mundo não por uma mulher nem pelo diabo, mas por intermédio de um homem. Por isso o juízo divino recai com mais dureza sobre o nosso primeiro genitor. E por causa dele, a terra fez-se maldita, por causa de sua desobediência a Deus. Os dias de Adão e seus descendentes seriam mais trabalhosos. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Deus não foi apanhado de surpresa pela queda de Adão, pois o Cordeiro, em sua presciência, já havia sido morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Nossos primeiros pais, de fato, pecaram, mas Deus prometeu redimir toda a humanidade pelo sangue de Cristo, pois Jesus morreu por todos. Apesar da aparente vitória do pecado, o Senhor Jesus, o segundo Adão, veio para resgatar-nos das mãos de Satanás. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Somente Jesus Cristo pode nos resgatar do pecado. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe. Todavia, Ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. O juízo final não é uma ficção, é uma realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. A narrativa da queda do ser humano tem que ser acolhida de forma literal.
Pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante, infalível e completa Palavra de Deus. O criacionismo bíblico é a doutrina segundo a qual Deus criou, a partir da sua palavra, tudo quanto existe. Os céus, a terra, os reinos vegetal e animal e, finalmente, o ser humano. Os objetivos do criacionismo, primeiro, é mostrar que Deus é o criador de todas as coisas. Segundo, é demonstrar que por criar tudo quanto existe, tudo lhe pertence. E terceiro, é levar-nos a adorá-lo como nosso Criador e Senhor. O criacionismo, diferente de todas as outras teorias a respeito da origem da vida, encontra respaldo na palavra de Deus. Infelizmente, muitos cristãos, em especial nos campi universitários, têm receio de declarar que creem que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é real. E o criacionismo não é um mito, mas uma verdade. Quando se fala que Deus tudo criou, algumas pessoas perguntam: e quem criou Deus? O Todo-Poderoso não teve um início, ele é atemporal. A Bíblia também não tenta provar sua existência, ela simplesmente inicia afirmando: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não fala a data exata de quando ocorreram essas criações, nem quanto tempo tem a terra, mas em diversos textos mostra que ela não surgiu pelo acaso ou por uma junção de fatores aleatórios. O profeta Isaías disse: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 18. E o evolucionismo? O evolucionismo é qualquer teoria que explique a evolução das espécies ao longo do tempo. O evolucionismo é uma teoria e não uma lei, pois não pode ser comprovada em um laboratório. Charles Darwin foi um inglês naturalista que nasceu em 1809. Ele acreditava que o homem e o macaco vieram de um ancestral comum e que apenas os seres humanos com genes mais fortes e mutáveis se adaptariam melhor às mudanças na natureza e poderiam perpetuar sua espécie. Ao contrário do evolucionismo, que vê o homem como um simples fenômeno biológico, o criacionismo bíblico mostra a concretização da vontade de um Deus amoroso, sábio e justo. Vamos falar sobre a criatividade humana e o trabalho? Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração, já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalúrgica e a arte musical. A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostras de ter condições de dominar todo o planeta
em virtude da sua criatividade. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns com os outros, profanando o concerto de nossos pais? O monogenismo é a doutrina que ensina a serem todos os homens provenientes de um único tronco genético. Apesar da variedade de cor da nossa pele, todos somos descendentes de Adão e Eva. O apóstolo Paulo, em seu discurso no Areópago, em Atenas, ele realça: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Atos capítulo 17, versículos 25 e 26. Se todos proviemos de um mesmo tronco genético, por que falamos tantas línguas diferentes? No princípio, toda a humanidade comunicava-se num único idioma. Todavia, por haver se concentrado num só lugar para formar um superimpério em rebelião contra Deus, resolveu o Senhor confundir ali, ensinar a língua dos nossos ancestrais. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali intentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Como todos falavam uma única língua, logravam avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina, a fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno. O Senhor confundiu-lhes a língua e dispersou-os por toda a terra. Essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo. Hoje, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que recebem a fé constituem uma única família, a família dos santos. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir dali, não somente a família, mas a nação, o povo, o Estado tornaram-se possíveis. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Em pleno século XXI, assistimos a esse mesmo projeto global de poder, por haver impedido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé. Logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio,
a corrupção e até mesmo o infanticídio. Se não houvéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Agora precisamos responder a uma pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Nenhum homem é capaz de viver à parte de uma cultura. Nós somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando da sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas, a judaica, a grega e a romana. Todavia, sua mensagem transformou milhões de pessoas, oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo. Ainda que não seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. A Bíblia fala de um indivíduo que será agente de Satanás para fazer o mal nos últimos dias. A sua identidade, natureza e missão opõem-se frontalmente à identidade, natureza e missão do Filho de Deus. É verdade que o anticristo há de se revelar plenamente num momento histórico da nossa era. Entretanto, segundo a palavra de Deus, também é verdade que o seu espírito já opera no mundo. O título principal deste personagem é Anticristo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seus dias já não eram poucos. E agora que o Juquinha já esperou tanto tempo, agora ele vai cantar. Tia Mari, você vai cantar com o Juquinha? Vamos louvar com o Juquinha. A luz do mundo. Vamos lá então com a Juquinha e a Tia Mari. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, Juquinha. É isso aí. Bora cantar. Quem anda na luz jamais tropeçará, pois a luz de Cristo em nossa vida brilhará. A luz e as trevas não têm comunhão. Jesus é a luz da vida, Ele é a salvação. Escuta só, Juquinha. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Quem tem Jesus não tem medo do escuro, vive feliz sorrindo a cantar. Que maravilha, Tia Mari! Bora, Juquinha, é sua vez, hein? Quem anda na luz jamais tropeçará, pois a luz de Cristo em nossa vida brilhará. A luz e as trevas não têm comunhão. Jesus é a luz da vida, Ele é salvação. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Quem tem Jesus não tem medo do escuro, vive feliz sorrindo a cantar. Que maravilha, Tia Mari! Bora, Juquinha! E quem me segue não anda em trevas. Quem tem Jesus não tem medo do escuro, vive feliz sorrindo a cantar. Agora todo mundo, hein? Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Quem tem Jesus não tem medo do escuro. Aleluia!
escuro não anda comigo, não! Nunca mais! Quem tem Jesus não tem medo do escuro, nunca mais! Eu sou feliz porque tenho Jesus no meu coraçãozinho! Glória a Deus, Lucinha.